E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Esse é o canal Astro Libertário, que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética. Qual é essa perspectiva? Bom, como eu falei aí ao longo da semana, não sei, no Instagram, queria fazer um vídeo de perguntas e respostas. Na verdade eu já queria fazer esse vídeo há um bom tempo. E eu não tava conseguindo fazer porque, né, enfim, a galera não tava mandando pergunta. Mas agora vocês mandaram pergunta, olha só que legal, então, vocês mandaram pergunta, vai ter um vídeo de pergunta e resposta. Então vamos tentar fazer isso aí todo domingo. Então, sempre mandem perguntas aí quando eu abrir a questão lá no Instagram ou no Telegram também. Então, sempre reforça em todo vídeo, segue na rede social. Por quê? Porque aí você não fica sabendo o que está acontecendo. Você não fica sabendo das outras coisas. Por exemplo, como é que você vai ficar sabendo que eu vou participar de uma live no canal lá do pessoal, lá na página do Instagram, Eu Sou um Libertário, às 9 horas da noite? Então, você não está sabendo disso. Por que você não está sabendo disso? Porque você não segue lá no Telegram. Entra no grupo do Telegram, segue no Instagram, você bate nessa questão das redes sociais. Se inscreve no canal também, muito importante, se é a sua primeira vez aqui, além de seguir nas redes sociais, é importante se inscrever aqui também. Outra coisa bastante importante também, é, não esquece de deixar seu comentário também no vídeo, de repente com alguma outra pergunta para poder colocar no vídeo da semana que vem. Pode deixar aí também, vamos transformar esse vídeo também numa forma de fazer perguntas para o vídeo da semana que vem. Então você tem perguntas que você quer ver respondida, deixa ela aí no comentário. Vamos criar esse sistema aí. Você pode perguntar no Telegram, tem uma mensagem fixa lá para você fazer a pergunta. Você pode também perguntar no Instagram, quando eu abrir a caixa de pergunta. Então vamos fazer isso aí. Outra coisa importante também, links para apoio financeiro do canal aqui na descrição. Você pode colaborar com qualquer valor que você puder, da maneira que você puder. As opções disponíveis aqui, você pode colaborar através de Bitcoin, Bitcoin Lightning Nano, ou via Pix mesmo, através de doação de moeda estatal mesmo. O Pix é o contato.libertario013@gmail.com. Qualquer valor que puder ser colaborado será muito bem-vindo. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos aí para as perguntas aí. Foram três, tá? Não foram muitas, mas acho que são três muito boas. A conta Umbrai Noctus Sumus, acho que é assim que se fala. Enfim, se eu falar alguma coisa errada, desculpa, mas é o nome da conta. Perguntou monarquismo ou república, qual é o menos pior? E aqui vale muito uma reflexão acerca da natureza do que é uma monarquia, da natureza do que é uma república, porque elas são, em última análise, o governo de propriedade privada e o governo de propriedade pública. No sentido assim, de que o governo, a propriedade do governo é privada, tem um dono do governo, né? No caso da monarquia. E no caso da república não, é basicamente o governo é de nós todos. O natural, assim, a forma como eu vejo o anarcocapitalismo funcionando, ele vai ser muito similar a uma monarquia. Não no sentido de que alguém vai ser o dono do Estado, como um rei, alguma coisa assim, mas no sentido de que haverão pequenas organizações com elites naturais comandando esses locais. Não comandando de maneira tirânica como um Estado, até porque seria um governo voluntário, uma governança voluntária seria melhor uso da palavra. Então, o arranjo do anarcocapitalismo seria muito mais próximo de uma monarquia. Não quer dizer que será uma monarquia, que o poder será destinado ao filho e aí depois ao neto, enfim, do atual rei, né? E assim, dentro dos dois governos não tem nem comparação. A, a monarquia ela é muito superior à democracia. É só você analisar assim, o nível de liberdade que as pessoas tinham, por exemplo, dentro de uma. Vamos pegar ali um período feudal mesmo. Voltar lá para a Idade Média, na era feudal. Havia algum tipo de lei restringindo as pessoas de falar, expressar suas ideias? Você até na antiguidade mesmo, em Atenas, por exemplo, você poderia falar contra o regime, mesmo sendo uma democracia, mas uma democracia muito diferente do que a gente tem hoje. E a resposta é sim, você poderia fazer isso dentro da Idade Média de maneira geral. Você poderia ter bastante nível de liberdade. Tem um caso muito famoso que é do Juan de Mariana, que era um economista, é por isso que a Universidade de Madrid de Economia chama Juan de Mariana, em homenagem a ele. Ele era um dos escolásticos tardios, né? Tem uma obra do professor Biratan Jorge Ora que fala sobre ele, né? Que é dos proto-austríacos da Menger, eu tenho ela aqui, inclusive. Um dia eu vou trazer a leitura comentada dela no canal, mas primeiro eu tenho que ler o livro, né? Eu ainda não li. Mas eu sei que comenta sobre ele, mas tem uma passagem muito interessante dele. Esse Juan de Mariana, ele foi um economista, né? Muito brilhante, por sinal.
E ele conseguiu provar que o rei tava fazendo fraude monetária. E aí o rei meio que, tipo, ele desafiou o rei no seguinte, ó, eu provei aqui sua fraude, mas se você provar que eu tô errado, você pode me matar e tá tudo certo. E bom, ele não morreu, né? Então o rei sabia a merda que tá fazendo. Então você tem essa questão assim de que dentro de uma democracia, né, como a gente está hoje, numa república, as liberdades foram tolhidas num ponto em que a gente tem menos liberdade hoje do que o camponês feudal tinha, em termos de poder falar, questionar o governo, é, falar certas coisas. É só você ver que comediantes foram nessa semana, né? O Léo Lins, por exemplo, comediante, o cara foi censurado por contar piada, basicamente. Ah, mas a piada é ofensiva. Sinceramente, foda-se. Se a piada te ofendeu, eu tô cagando pra isso. O que importa é a liberdade da pessoa fazer piada, inclusive ofensiva. Se não gostou, boicota o cara. Para de seguir ele. Mas não cala a boca dele, entendeu? Então, evidentemente que, assim, só pode escolher monarquia ou democracia, né? Ou república, né, no caso. Se não é uma república democrática. Cara, escolha sempre a monarquia. Um dos países mais livres do mundo, por exemplo, é Liechtenstein, e é uma monarquia ali. Então, tudo bem que Liechtenstein é muito pequeno, mas enfim, é uma monarquia regida por um cara chamado Hans, né, o príncipe Hans. E, cara, ninguém se importa com metade com o nome do príncipe ou se quem é o rei, porque simplesmente o Estado é irrelevante lá. Não estou dizendo que ele não exista, mas ele é irrelevante no sentido de que é quase que desnecessário, sabe? Tipo, as pessoas se preocuparem com isso, que o rei é basicamente um cara melhor. E tem toda a questão também dos incentivos, né? É, se o rei começa a zoar muito o rolê, né? Dentro de uma democracia, dentro de uma monarquia, aliás, perdão, ele está depreciando o próprio capital político, né? De certa forma, porque o interesse do rei é manter a sua dinastia no poder e com isso ele precisa manter o país, de certa forma, estável, porque se ele entrega o país ferrado para seu neto, seus filhos, né? Isso não é desejável. Então, tem muito mais incentivo. Para quem quiser pegar um pouco mais a respeito dessa questão, com mais detalhe, mais a fundo, eu recomendo fortemente a leitura do Democracia, o Deus que Falhou. Tá? Eu não vou lembrar agora qual que é o capítulo que fala da monarquia e da república, mas tem um capítulo que fala sobre isso. Se alguém no comentário souber qual que acrescente ao vídeo aí, deixa o comentário um capítulo que aí a pessoa qualquer coisa lê só aquele capítulo, mas eu não recomendo fazer isso, tá? Eu recomendo você ler o livro inteiro, que eu acho que é o melhor livro libertário que eu já li na vida, o Democracia Deus que Falhou. Infelizmente o meu não tá aqui em casa, né? Tá emprestado e. Eu tá emprestado há bastante tempo, na verdade. Eu vou tentar pegar ele de volta pra fazer a leitura comentada dele, porque acho que seria uma obra que enriqueceria muito aqui o canal. E que eu me lembre, eu acho que nenhum canal fez leitura comentada dele. Já fizeram review, tipo, comentando sobre o livro, mas nunca uma leitura de página de capa a capa, né? Mas enfim, vamos lá. Para a segunda pergunta. O Hazel Ragni, ou a Hazel Ragni, enfim, não sei se é homem ou mulher, mas esse é o nome do perfil. Basicamente a pergunta é sobre ANCAP não é anarquista, segundo outros anarquistas. A pergunta é sobre, tipo, mas os outros anarquistas não consideram ANCAPs anarquistas. Na verdade, é eles que não são anarquistas, não é a gente. Porque, primeiro, vamos entender o que é a anarquia. A anarquia é, em última análise, a ausência de regradores, de gente impondo uma lei, de certa forma. Não é a ausência de regras. É importante entender a diferença disso. E o que eles chamam de anarquia, né, as vertentes anarquistas de esquerda, não estou falando das anarquias individualistas, tá? Que inclusive spoiler vai ser o tema da próxima pergunta. De certa forma, não estou falando das vertentes anarquistas individualistas, tá? Estou falando das as anarquias coletivistas, socialistas, comunistas, enfim, nessa linha. Na verdade, a anarquia deles que não é anarquia, porque olha, olha como o plano desses caras é muito stonks. Os caras vão fazer o seguinte: beleza, a gente vai inchar o Estado, inchar o Estado. Aí depois o Estado ele vai se fundir com a sociedade e aí ele vai desaparecer. Então, tipo assim, eu sou um anarquista. O meu objetivo é acabar com o Estado. Como que eu vou acabar com o Estado? Aumentando o Estado. Não seria melhor fazer o oposto disso? É você, tipo, ir diminuindo o Estado ao ponto dele você jogar o Estado para um nível mínimo e até você chegar no zero? Até nesse aspecto, pra vocês terem uma noção como esses caras são
burro e sem sentido. A teoria deles é burra e sem sentido, sabe? Tipo, até os gradualistas são mais inteligentes do que ele, porque o gradualista ele vai por uma linha muito lógica, se você for parar pra pensar. Parece lógico, mas enfim, depois mais a fundo você não. Você vê que não é tão lógico assim, que é tipo, ah, beleza, a gente tem um problema do Estado grandão lá, não sei o quê. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a diminuir o Estado aos pouquinhos até ele ficar bem pequeno e aí depois a gente acaba com ele de uma vez. O que faz mais. Qual que é o caminho mais fácil pra você chegar numa anarquia? Você inchar o Estado pra caralho ou você, tipo, diminuir ele aos poucos? Ou, tipo, aos muitos, basicamente, que seria mais desejável. Então, eles colocarem isso, de os ANCAPs não são anarquistas de verdade. O que eles implicam, na verdade, é com a questão do capitalismo. É porque eles falam, não tem como ter anarquia com capitalismo, porque capitalismo não existe sem Estado. E isso também é outra crítica burra. E quando a pessoa fala isso, você já automaticamente pode colar a pecha de burro nela, porque ela com certeza só encheu o cu de Marx e tá falando merda na internet, basicamente. Segundo o conceito de Estado de Marx, né, que é basicamente o que nós libertários chamamos de corporativismo, sim, é realmente impossível ter capitalismo sem. Né, aliás, sem capitalismo não tem Estado, né, no caso. Não tem como você ter um regime capitalista sem ter a presença do Estado, porque nessa definição de capitalismo o Estado basicamente se funde com as grandes corporações e elas acabam se tornando uma coisa só. O que nós, libertários, chamamos de corporativismo, que é basicamente o que tem hoje no mundo inteiro, quase que na totalidade. A gente está bem distante do que o Rothbard chama de free market economy, né? E quando o Rothbard fala sobre free market economy, quando ele está falando sobre isso, ele não está nem levando em consideração o Estado. Tanto que quando ele escreve o Man Economy and State, ele fala muito disso no livro e depois ele lança um outro, tipo meio que um adendo a ele falando sobre o governo e mercado, né, enfim, que é meio que uma parte 2 do Man Economy and State. Então, os verdadeiros anarquistas não são os socialistas, e sim nós, os libertários, os anarcocapitalistas. Porque a nossa definição de anarquia, ela é usada da forma correta, que é a ausência de legisladores e não de regras. É importante sempre deixar isso, não é a ausência de leis, é a ausência de legisladores. A gente vai nessa linha e eles vão numa linha completamente maluca, chapéu de alumínio, e a crítica deles é muito tipo, aí vocês estão falando que Estado vai ser possível ter anarquia com capitalismo e não, o capitalismo só existe com o Estado. Não, idiota, a definição de capitalismo que vocês usam é burra, idiota e vai estudar, basicamente. Aí, tipo, é isso, os caras não leem os outros autores fora da bolha, assim, só leem Marx, quem concorda com Marx, e aí é o que eu falo, o cara enche o cu de Marx e vai falar merda na internet. Então tá cheio de canal aí fazendo isso. Ian Neves, o Luigi alguma coisa, enfim. O Entre na Matrix lá, né? Que é o Humberto. Sai da Matrix, mas eu chamo de Entre na Matrix. Jones Manuel, enfim. Todos esses youtubers completamente acéfalo aí que ficam falando merda na internet. Não farpar a concorrência mesmo. Então assim, não é válida a crítica deles, e o único anarquismo que existe é o anarcocapitalismo. Os outros são só, tipo, pseudo-anarquias e não são pra ser levadas a sério. A mais ali que dá pra levar um pouco, assim, tem algumas bases, é um pouco do anarco-individualismo, mas não é tanto o tópico aqui. Mas se você quiser dar uma lida um pouco mais aprofundada sobre isso, eu acho que foi em 2018 ou 2019, eu não lembro agora. Acho que foi 2019. Enfim, eu não vou lembrar o ano, mas eu vou deixar o artigo aqui na descrição, tá? O pessoal da Universidade Libertária, na época, eles fizeram uma resposta a um artigo da Folha que, meu Deus do céu, quão burro aquele artigo era. E foi brilhantemente respondido. Eu acho que foi o Miorin que escreveu o artigo, eu não lembro agora. Talvez tenha sido o Miorin ou o Malboro, enfim, eu não lembro. Mas foi um dos dois, ou foi alguma das outras pessoas da Universidade Libertária que eu não lembro agora. Mas eu tenho quase certeza que foi o Miorin. E assim, é um artigo brilhante e brilhante, brilhante, não tenho outra palavra para descrever. É mais uma leitura mais aprofundada, um pouco mais expandida do que eu falei aqui, mas aqui na descrição, vai lá, Hazel Hazel Hagen, enfim, e dá uma lida, realmente recomendo fortemente esse artigo, e para todo mundo também que tinha essa dúvida e quiser agregar essa leitura, muito bom, vou deixar o artigo aqui na descrição, aí vocês acessam ele. Eu não sei se ainda tem o artigo original da Folha, né, pra vocês lerem, mas enfim, é só burrice, leiam um artigo do Instituto Rothbard e pão no cu da Folha, não dá moral pra aquela bosta de jornal não. Jornal não, aquele folheto comunista. Não vamos chamar de jornal. Enfim, e aí a Ana
Valeu, Ana. Pra quem não sabe, a Ana é quem faz as thumb do canal, né? Então, inclusive a thumb desse vídeo aqui. E ela perguntou sobre o Max Steiner, né? Que é um dos grandes filósofos do anarco-individualismo, de que a liberdade é um spook, tipo uma bullshit, basicamente, assim. É, sobre esse conceito dele, sobre essa ideia dele. Eu não conheço tanto a filosofia do Max Steiner, tá? Deixando claro, mas assim, comentário em cima dessa parte. É, de fato, assim, você fala assim, você é livre para fazer o que você quiser. Não, isso é uma abordagem errada e eu vejo muito, principalmente liberal falando muito isso, mas enfim, liberal fazendo liberalice, né? Quem espera diferente. Eu vejo muita gente falando disso e é um erro. E até libertário às vezes caindo nesse erro, você tem liberdade pra fazer isso. E às vezes até quando eu tô debatendo com as pessoas falam, mas vocês defendem esse negócio de liberdade pra fazer o que quiser. Eu falei, não, eu nunca defendi liberdade pra fazer o que quiser e nunca vou defender você ter liberdade de fazer o que você quiser. Porque se você começa a defender, tipo assim, eu sou livre pra fazer o que eu quiser, você vai ter que começar a defender umas coisas meio estranhas. Tipo, por exemplo, então se eu quiser matar alguém, eu posso matar porque eu sou livre pra fazer o que eu quero. Não, o verdadeiro princípio é propriedade privada. Então nesse aspecto, tipo assim, a liberdade é um spook? Sim, porque você não é livre para fazer o que você quer. Você é limitado pela propriedade privada. Você não pode agredir a propriedade privada de uma outra pessoa. Se você agredir a propriedade privada de outra pessoa, você está incorrendo num crime. Então, vamos colocar assim, a liberdade é limitada pela propriedade. E o verdadeiro fundamento de defesa é a propriedade privada. Aí a liberdade ela é um corolário, é um direito, vamos colocar assim, de segunda geração, de certa forma, da propriedade privada. Mas o direito mais importante é o direito de primeira ordem, vamos colocar assim para usar um termo um pouco mais positivista de certa forma, é a propriedade privada. Aí dali você pode dizer assim, eu tenho direito à vida e à liberdade. São corolários. Não é que você tem um direito, você tem esse corolário. Porque se alguém atentar contra a sua vida, ele está atentando contra a propriedade privada do seu corpo, então, portanto, isso é antiético. Se alguém prender você injustamente, tirar a sua liberdade, né, no caso, a pessoa está tentando contra o seu corpo, o exercício do seu corpo de, por exemplo, sei lá, eu não quero ficar nesse lugar, eu quero ir para outro lugar. Então a pessoa ataca essa questão. Então, sim, se você for analisar pelo princípio de que você não é livre para fazer o que você quiser, sim, essa crítica é bem válida. A liberdade de fato é um spook mesmo, né? Tipo, uma coisa não ser levada a sério, porque o importante realmente é propriedade privada. O resto é só direitos de segunda ordem, vamos colocar assim. Mas o mais importante mesmo é propriedade privada. O resto é só corolário. Então, por exemplo, você tem direito à liberdade de expressão? Não, você tem direito a usar o seu corpo para expressar suas ideias. É uma coisa diferente. E se eu estiver na casa de alguém e eu estiver falando uma coisa que a pessoa não concorda e a pessoa me expulsou da casa dela, falar, não, mas eu tenho direito à liberdade de expressão. Sim, na sua casa, na casa dos outros não. Você fala o que ela quer. Na sua casa você fala o que você quer, na casa dos outros você fala o que a pessoa quer. Se algum cara chegar aqui na minha casa e começar a gritar mito, mito, mito e Lula guerreiro do povo brasileiro, pode ter certeza que eu vou expulsar ele de casa. Gente. Aqui, minha casa é ninho purista, gradualista não se cria aqui. Enfim. Mas é isso aí, pessoal. 3 perguntas respondidas aí, espero que tenham gostado. E novamente vamos usar esse vídeo aqui como um laboratório, ou seja, se você tem perguntas, alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Quero fazer isso aí todo domingo, porque meio que domingo não tem muito o que fazer e todo mundo faz isso, tipo, o Urich faz isso domingo, Rafael Lima faz isso domingo, então vamos copiar a concorrência aí, tipo, a galera aí. Então vamos começar a fazer isso aí também. E deem nomes pro quadro aí, sei lá, eu tava pensando em, tipo, Caissara Responde, né? Porque Caissara é como é chamada a galera do litoral. Mas sei lá, você gostou do nome? O que você acha? Eu vou deixar como Caissara Responde provisório, mas depois qualquer coisa eu mudo, enfim. E esse seria o Caissara Responde 01. Aí ajude a ter o Caissara Responde ou qual vai ser o nome, enfim, do programa no domingo que vem, deixando perguntas. Quando eu abrir a caixa de perguntas no Instagram, deixem lá também. E agora, eu sei que teve perguntas da outra vez, tá? Quem fez a pergunta, por favor, faça ela de novo. E eu aprendi agora, tipo, como é que faz pra poder ver as perguntas, tá? Eu não sabia fazer isso, mas enfim, eu ainda tô aprendendo a mexer nesse treco de Instagram. Mas se você quiser ter certeza que eu vou ver sua pergunta sendo respondida, vai no Telegram, que o Telegram é muito mais fácil. Então, entra na comunidade do Telegram, tá sempre na descrição, junto com o Instagram, Twitter, enfim. E nos vemos aí 9 horas, deixa eu só ver improvisadaço aqui que horas são.
7h58, agora é o exato momento que eu tô terminando esse vídeo. Oh, cara, quase que eu tomo strike aqui. 7h58, enfim, eu vou subir esse vídeo pro YouTube, acredito que não vai demorar muito. E aí vejo vocês 9 horas lá na página do Twitter, do Instagram, perdão, eu sou um libertário. Eu já deixei o link no Telegram, então de novo sigam nas redes sociais, que aí vocês ficam sabendo o que tá acontecendo. Mas enfim, por esse vídeo é isso, deixem comentários, críticas, sugestões, enfim, perguntas para o próximo e tchau, tchau. Até o próximo.